Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto para nossa breve meditação, particularmente, é um texto, na verdade, vou ler só um parágrafo do texto inteiro para nós não ocuparmos tempo, mas que mexe muito com o meu coração. Vamos lá? Está aí no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 5. Nós vamos ler o verso 32, 33 e 34 apenas, mas eu vou navegar pela história inteira. Vamos lá. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Creio que tem muitos irmãos, muitas pessoas ao redor do mundo querendo ouvir uma palavra assim de Jesus: seu sofrimento acabou, vá em paz. Irmãos, eu falei isso e creio que é pertinente eu contextualizar um pouco, na verdade, no que se trata o modo de escrever do evangelista Marcos. Ele une os tópicos e os capítulos por meio de um assunto. O assunto aqui é fé. Em Marcos 4,35, o Senhor dá uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. E uma tempestade vem sobre o barco aonde Jesus se encontra dormindo. Logo depois, quando eles chegam do outro lado, tem uma missão. A missão é o Gadareno. Mais de 2.000 demônios dentro daquele homem. Jogava ele no cemitério e no alto dos montes. Levava ele para onde queria. Uma libertação maravilhosa. Logo depois dessa libertação, acontece que Jairo, um grande da sinagoga, um líder religioso, chega a Jesus confiando em Jesus e pede ele que vá até a filha dele, porque a filha dele está a vir a óbito. E no meio do caminho ele encontra a mulher que é chamada fluxo de sangue. Todos os três assuntos, os quatro, na verdade, que começam em quatro, tem um ligado no outro. Primeiro, ele coloca os discípulos num caminho de aprendizado. Logo depois vem um demônio. Irmãos, a manifestação dos demônios, e Atos 10:39 nos diz isso, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Eu não tenho dúvida de que o que essa mulher sofria era uma obra do diabo e nem também filho de Jairo, mas o Marcos intercala eles de forma harmônica. Primeiro um demônio, depois uma mulher que esvaía a vida por meio de uma enfermidade, que era o fluxo de sangue, não é uma enfermidade muito comum, justamente uma morte que acontece no meio do caminho, que é a filha de Jairo. Demônio, enfermidade, morte. Demônio, enfermidade, morte. Bom, partindo desse pressuposto, vamos lá. Eu separei algumas partes. Aquela mulher, ela estava no meio da multidão e havia 12 anos que ela sofria hemorragia, a palavra conta. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de médicos. Eu quero ler esse versículo, fala aqui, ó, no versículo 26, tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. A intenção do diabo é clara, irmãos. A intenção do diabo é clara. Atos 5:39 fala que importa nos agradar a Deus mais do que homens. A intenção do diabo é que nós nos tornemos escravos dele e um dos outros, que nós ficamos refém de homens, gastando o nosso dinheiro. Aquela mulher, ela procurava em homens o que ela poderia encontrar somente em Deus. E ela já tinha, olha, a palavra fala que ela tinha gastado, e muitas pessoas são assim, têm procurado, sabe, tem procurado o alívio para a dor, um alívio para a doença, um alívio para a angústia nas coisas da terra, sendo que somente Deus pode curar. Quando fala de esvair sangue, irmãos, fala justamente de, sabe, sair toda a vida. O sangue é vida. Se há algo poderoso, quando nós precisamos entender, quando houve a troca nossa por Jesus, é o sangue de Jesus que tem poder. Porque era o pecado, ele faz isso em nós, ele exige um derramamento de sangue.
Eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tenho dúvida, a palavra não fala, mas eu não tenho dúvida que o fato daquela mulher procurar em homens e fala que médicos era justamente uma questão de, talvez, de pecado. A palavra não fala, eu não posso usar, mas eu posso aplicar categoricamente, ou seja, fazer uma prospecção dessa forma. Como ela estava esvaindo vida há 12 anos e procurava na mão de homens aquilo que ela só piorava. E tem muitas pessoas que continuam assim, procuram nas redes sociais, procuram, sabe, em bares, procuram sair com um, sai com outro e continua esvaindo vida. Continua, sabe, morrendo, nada satisfaz. Tem muitos jovens hoje que procuram nas drogas, fumam maconha, sabe, a vida travada, parada, onde a água do deserto é o crack, é a criptonita, é as latadas. Muito tiozinho usando fralda, sabe? Porque dorme chapado. Essa é a verdade. Muitos jovens, muitos meninos e muitas meninas expondo o seu corpo na internet, tampam a cabeça pensando que não vou ser reconhecida, mas Deus vê. E plantam a morte, começa a se esvair vida. Logo depois de mostrar o seu corpo e se masturbar na frente de pessoas que nem conhecem, adquirindo ali um prazer momentâneo para aliviar a dor que sente na alma, acabam se sentindo lixo, acabam se sentindo como a vida fosse embora, indigna. Mas essa mulher, ela dá uma lição bastante. Muitos também entregam a pornografia, muitos entregam a prazeres mesmo com outras pessoas e por aí vai. Mas eu gosto porque fala no versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele. Porque Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então eu creio, irmão, minha irmã, que se você tem ouvido a palavra do Senhor, você já está no caminho. Já está. Milagre. É só uma questão de tempo. Eu quero dizer novamente, sabe, sonho realizado é o luxo de quem não desistiu. Milagre é só questão de tempo. Ela ouviu falar e a palavra fala que ela não só ouviu, que ela se aproximou. Ou seja, eu acordei do sonho e levantei para poder realizá-lo. Então não ficou só no ouvir, ficou também no praticar. Tiago fala, Tiago 1,29 fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim colocá-la em prática, para nós não enganarmos a nós mesmos. E ela ouviu falar que Jesus podia, tinha passado várias vezes, sabe? Depois de tanta frustração, tanta vida indo embora, ouviu falar de alguém que realmente podia. E ela foi por trás dele no meio da multidão, talvez numa tentativa de ir escondida, visto que ela era considerada impura. Irmãos, aquela mulher, ela tinha muito mais do que uma doença física, ela tinha uma doença na alma, rejeição, humilhação, vergonha, tinha que morar fora, longe da cidade. E esse era o contexto da época, eu falei em outras vezes e creio que é pertinente falar novamente. A lei de Moisés, que também era considerada a lei do país de Israel, dizia que se essa mulher ela arriscou a própria vida para tocar no manto de Jesus. Se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada, poderia ser morta, pelo simples fato de estar contaminando outras pessoas. E por isso talvez ela pensou em tocar só no manto de Jesus, para não torná-lo impuro. Respeitava, respeito, referência, lealdade com o mestre, não é verdade? Mas ela fala, pois pensava, se eu apenas tocar no manto. Por que ela partiu em situação? Porque ela mudou o modo dela de pensar. Paulo fala, Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o na renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que colocou ela em ação foi justamente o pensamento, porque o que acontece, irmãos? Os nossos olhos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, se transforma em pensamentos. Os nossos pensamentos se transformam nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos vão gerar as nossas ações. E as nossas ações vão definir exatamente quem nós somos, o nosso caráter. Um caráter aprovado e perseverante. Agora, essa mulher passou por luta ou não? Irmãos, vamos começar 12 anos de rejeição, 12 anos sem poder abraçar a própria família.
e ainda ter que enfrentar uma multidão alvoroçada que poderia, ir contra a lei. Contra a lei. Ela foi contra a lei, ela foi por cima da própria lei de Deus, numa tentativa desesperada de tocar o mestre. É isso que acontece. Por quê? Provérbios 23, versículo 7. Aqui, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E chega ali no momento. Os discípulos tentam. O mestre para e fala, me tocaram. E os discípulos falam, olha para o lado. Olha, veja como que está. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito isso. Eu creio, meus irmãos, no íntimo, quando eu leio essa palavra, que Jesus olhava diretamente para ela. Por quê? Porque o mestre, ele era onisciente, ele sabia de todas as coisas. Ele não era onipresente. Dos atributos que ele tinha negado à divindade por causa do corpo físico dele era a onipresença. Apesar de eu crer que ele tinha todo o poder de se teletransportar e até voar se quisesse. Mas ele preferiu ser 100% homem. E eu tenho plena convicção. Por que ele olhava ao redor? Para ver quem tinha feito aquilo. Porque a fé dela tinha despertado a admiração do mestre. João 4, versículo 14, que fala que, versículo 23 fala que Deus é Espírito e que Deus procura. Deus procura, irmão. Se Deus procura é porque é algo que está em falta, não é verdade? Um Deus que tudo vê, que olha ao redor para procurar quem havia feito. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero ler com vocês um versículo que está em Isaías 49, versículo 18. Fala, olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão a você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. É porque a obra não tinha sido completa, ela já estava curada, sabe? Estava curada da doença, mas Deus, ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. A fidelidade de Deus às vezes me assusta, irmãos. Sabe por quê? Eu falo isso de maneira tão pouco emocionada. Porque eu muitas vezes, não poucas, muitas. E eu aqui, irmãos, vocês podem perceber que eu não tento manter a aparência, não. Eu faço questão de mostrar para vocês que eu sou tão pecador como o resto, como eu sei que vocês são. Vocês podem negar, sabe, dentro de casa, podem aparentar para os outros, mas eu tenho plena convicção. Alguns a gente até sabe, porque Deus revela o pecado para o profeta, e revela mesmo, com uma finalidade de profetizar sobre o vale dos ossos secos, para que haja vida. E sabe por quê? Porque o mundo imputa isso, que nós escondamos a fraqueza, e por isso ela ficou assustada. A palavra fala, então, a mulher assustada, estava assustada, com medo da represália, com medo do castigo. 1 João 14, versículo 18, quando o amor perfeito fiel lança fora todo medo. Era isso que Deus estava falando. Por quê? Porque quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Quem sente medo teme o castigo. E Deus não veio para nos castigar, irmãos. Nós vivemos o tempo favorável da graça, tenho plena convicção. Logicamente, ele se opõe ao pecado, porque o pecado, e aqui eu quero voltar ao princípio, é a origem de tudo que nos faz mal. Tudo. Tudo que te aconteceu de ruim, meu irmão, tudo que te aconteceu de ruim, eu tenho plena convicção, tinha um pecado, o seu ou dos outros, não importa. Se dos outros, perdoe, se seu, peça perdão. Simples, é algo simples. Bom, mas ela estava assustada, por quê? Porque ela não tinha sido aperfeiçoada, mas ela era filha, e a obra precisa ser completa. E talvez é por isso que muitos ainda passam no deserto. Porque eu falo tranquilamente, porque muitas vezes, quando eu não merecia... Irmãos, uma vez eu, muito irritado, o Senhor trabalhou muito sobre a minha ira, sobre as minhas coisas. Eu tinha ira dentro do meu coração que eu achei que nem ia. E eu entrei numa discussão muito séria. Vou contar esse testemunho rapidamente. Irmãos, eu vou falar rasgado, que não vou... com rodeio, não. Eu tinha pecado, eu tinha consciência de que eu tinha pecado com ira, que eu tinha desonrado uma pessoa que eu não deveria desonrar. Saí de casa, fui comprar pão na padaria, cheguei na esquina, uma mulher, uma mãe desesperada, e o menino, eu já olhei e já vi que ele estava endemoniado.
totalmente endemoniado. A mãe reclamando, falava assim, ó, você pode chamar um Uber ou falar com ele, porque ele não quer sair. Eu fui ali o menino estava saindo, eu moro aqui perto do campus da psiquiatria, e ele tinha sido internado na psiquiatria, um alto grau. E o menino assim, sentado, olhando para baixo e falando sozinho. E aí eu olhei pro menino e falei, levanta. Aí eu falei, olha para mim. Aí ele olhou, eu falei, levanta. Entra dentro do meu carro agora. Nós vamos te levar no médico, sua mãe tá preocupada. Qual que é o seu nome? Na hora ele falou. Aí ele pegou, a hora que ele foi rir, eu falei assim, cala-te. Cala-te em nome de Jesus. Sai dele agora. Ela vai levar ele no médico, ela está preocupada. A mãe viu aquilo, ficou admirada. Irmãos, agora como pode? Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, não, irmãos. Eu só estou falando que Deus, Ele nos ama. E Ele não leva em consideração uma atitude que nós temos errada no contexto todo da história. Também não estou falando que a gente vai fazer poupança com Deus. Eu só estou falando que uma ação isolada não define a sua história toda diante de Deus. E é isso que essa história mostra para nós, sabe? Eu não vou ficar, Alisson, eu não vou ficar desafiando Deus com o meu pecado, para ele me pôr de cara com um demônio, uma hora um demônio me dá um couro, não é verdade? Logicamente a gente tem que consertar assim as nossas falhas e apresentar com as vestes santas diante do Senhor. Não estou fazendo aqui apologia ao pecado de forma nenhuma. Pecado continua sendo pecado. Só estou dizendo para vocês que Deus continuou me amando. E a minha autoridade estava ali restituída como filho pródigo. Logo depois de eu pedir perdão, logicamente. Logo depois de eu orar. Porque eu sou assim, irmãos. Quando eu faço algo que eu vejo que não é legal, que não condiz com aquilo que Deus... Irmão, a minha alma geme. A minha alma geme mesmo, sabe? Eu sinto uma tristeza profunda. É como se tivesse arrancado e eu já sei que era Deus, sabe? A opressão do inferno querendo me levar a caminhos ruins de desistência. Então eu oro e peço perdão. Sempre faço isso. E foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque fala assim, ó, tremendo de medo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Ajoelhou, posição de servo, contou, confissão. Entendeu? É isso, é simples, mas nós vemos muita dificuldade naquilo que é simples. E o diabo odeia essa simplicidade do evangelho que eu estou falando aqui para vocês, odeia que as pessoas ouvem esse tipo de coisa. A religião odeia porque precisa de um pastor, não precisa de nada disso, irmão. Sabe o que você precisa? É tocar no manto do Senhor. E sabe como é que a gente toca na orla da veste do Senhor? É ajoelhando, sabe? E se declarando, falando que Ele é o mestre, que Ele pode todas as coisas. Porque tudo é possível ao que crê. A palavra fala que tudo é possível ao que crê. Que as coisas são impossíveis para o homem, mas que, sabe, todas as coisas são possíveis a Deus. E se eu creio no Filho de Deus, essa é a fé que vence o mundo. Tudo é possível ao que crê. E eu quero terminar com vocês porque Jesus lhe disse, filha, a sua fé te curou. Meu Deus, eu amo quando eu ouço isso. Como eu amo de paixão. Sua fé te curou. Vai em paz, seu sofrimento acabou. Sabe por quê? Porque até aquele momento ela nem família tinha, irmão. Rejeição, traição, depressão, o mundo, sabe? Ninguém estende a mão e cai no chão como uma explosão. Solidão, depressão, só Deus sabe, mas na minha Bíblia, é nela que eu creio, é ela que é o poder de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. E esse é a loucura do evangelho, a qual eu creio, eu prego ela. Aqui no evangelho de João, o apóstolo amado, ele fala em João capítulo 1, ele fala no versículo 12, mas a todos, não tem uma classezinha não especial, a todos que creram nele quem? A palavra que se fez carne, o verbo que encarnou, todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem
filho de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Tenho plena convicção que vocês que me ouvem concordam comigo. Você tem um pai que sabe que é meio severo às vezes, que fica meio bravo, que coloca a gente mas é pai, cuida, se coloca é porque já deu a saída, se coloca no deserto é porque já tem saída, é porque tem vitória, se coloca no vale é porque já deu a força para subir ao alto da montanha, se deu a dificuldade é porque já deu a provisão, é pai, todos que deu o direito de serem chamados filho. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, irmãos. Você é filho, meu irmão? Você é filha, minha irmã? Não importa a dificuldade, não importa o que você está passando. Apenas se agarre, não solta não. E apegar-se é fé na orla da veste. Se você não soltar, continua sendo filho. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve reflexão. A paz do Mestre. Tchau, tchau.